Bom, então eu vou estar, como eu havia falado, eu vou estar fazendo a gravação aqui de uma resolução, né? Como essa questão ela tem um gerador de dados que pode dar mais um dado, então eu vou resolver genericamente, né? Então ó, é uma questão de cinemática em duas dimensões, tá? Então vamos ver. Então, em duas dimensões, o objetivo nosso é descrever o movimento do móvel, dando como que se dá a variação ao longo do tempo da variável x e a variável y, né? E aí a gente tem que coletar os dados. Então, o primeiro dado é que a gente tem uma aceleração 0 menos 10, né? Metros por segundo ao quadrado, né? Então significa o quê? Que você tem aceleração em x é 0 e em y é menos 10. Aqui a gente já sabe, ó, se a aceleração em x é 0, significa que vamos escrever a velocidade aqui, ó, como vx, vy. Então vx vai ser constante. Não é? Por quê? Porque se eu não tenho aceleração, sendo a aceleração a variação da velocidade em função do tempo, se a aceleração é 0, significa que a velocidade não varia. Então, Vx a gente já sabe que é constante, já está escrito aqui. Agora Vy é variável, né? E tem a aceleração é constante, né? Então, quando a aceleração é constante, o que a gente pode afirmar? Que como muda a velocidade? Ela vai ter uma velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? Não é isso? Lembramos disso? Então, já sabemos então que a velocidade com relação a y, ela vai ser v0y menos 10t. Da onde que eu tirei esse menos 10? Está aqui, ó, dessa informação dada aqui. Ok, jovens? Beleza. Bom, por enquanto, o que nós temos de informação é essa, ó. Vamos aqui guardar no bolso. Daqui a pouco a gente tira. Então, por enquanto que a gente tem que o vetor velocidade, ele é velocidade constante. Vou escrever como V0y, V0x, né? Porque sendo constante, a velocidade inicial é a própria velocidade em x, e o V0y e o Vy aqui vai ser V0y menos 10t, tá? O que a gente tem mais de informação? A gente tem que o móvel sai do ponto 0,6 com aceleração 5,12. Opa! Com a velocidade 5,12. Então, o que a gente está falando aqui, ó? Que o x inicial é 0 e o y inicial, né? É 6. E que aqui, ó, que V0, x, ou seja, a coordenada x da velocidade inicial é 5 e a coordenada y é 12. Bom, ótimo.
Então, ó, vamos ver o que a gente já tem até agora. A gente tem que a velocidade, o vetor velocidade era velocidade constante em x, e y era v0y menos 10t. Mas aqui eu tenho as informações, então eu já coloco aqui, ó. Vai ser 5, 12 menos 10t. Joia. Tá? Agora, ó, o nosso objetivo é saber descrever a posição do móvel em função do tempo. Mas o que a gente sabe, ó? Quando, então vou fazer um interlúdio aqui, ó. Quando a velocidade é constante, genericamente, né? Significa que a variação da posição, e eu vou colocar S como S uma variável de posição, pode ser tanto x como y, né? Então S vai ser o que? Posição inicial mais VT, não é isso? Quando for constante. Tá? E quando a aceleração é constante, como é que é a variação aqui? S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Bom, isso aqui a gente já vimos, né? Vamos aplicar aqui nos nossos casos. Então, ó, x de t, como é que eu vou descrever? A velocidade em x é constante, então vai ser x0 mais v0xt. Opa, eu já tenho os dados aqui, ó. X0 é 0 e v0x é 5. Então eu sei que a descrição da posição em função do tempo é 5t. Agora, e o y? É y0 mais v0yt mais meio de ayt ao quadrado. Genericamente, né? Porque eu sei que a aceleração é constante. Então vamos aplicar, ó. Quem que é a coordenada y do ponto inicial? Tá dado aqui, ó. Esse aqui é o ponto inicial. Coordenada y é 6, então vamos colocar aqui, ó, 6 mais velocidade inicial em coordenada y. Vamos aqui destacar também o 12, né? Mais meio de aceleração y é menos 10 t ao quadrado. Então a gente sabe aqui que o movimento em y vai ser mais 6, 12t, menos 5t ao quadrado. Pronto. Esse vai ser o nosso ponto de partida, então, jovens. A gente sabe que a posição do corpo, que vai ter coordenada x e coordenada y, é dado como 5t e 6 mais 12t menos 5t ao quadrado. E a velocidade é 5, 12 menos 10t. Jovens, isso aqui são as chamadas equações de movimento. Então eu dou a variação da posição em função do tempo e a variação da velocidade em função do tempo. Tá ok? Bom, agora vamos ao problema aqui, ó. Qual é o tempo necessário para a velocidade vertical se anular? Qual a altura atingida, né? Então, o que significa a velocidade vertical? Bom, no caso aqui, ó,
como é que a gente tem tratado, né? Nos problemas que nós fizemos lá na sala. Vertical a gente se refere à coordenada y, né? Então, quando eu falo velocidade vertical se anular, o que que eu quero? Que v de t seja zero, né? Velocidade vertical vy de t, perdão, vy de t seja zero. Então, velocidade vertical vy se anular seja igual a zero. Então, é esse probleminha aqui, ó, 12 menos 10t. Eu quero que seja zero, não é isso? Então, resolva aí, né? Aí eu acho o valor de t. Vou deixar aqui para vocês fazerem. E qual é a altura máxima? Ora, quando a velocidade vertical... Então, vamos imaginar que o móvel vai fazer um movimento assim, né? A velocidade vertical se anular significa o quê? Ó? Ele está subindo. Aí chega num ponto que ele para e aí ele começa a descer. Então, quando ele está subindo, a velocidade vertical é positiva. Quando ele está descendo, a velocidade vertical é negativa. Ora, para uma grandeza que era positiva se tornar negativa, ela tem que começar com um valor, esse valor i, diminuindo, 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 chega a ser zero e passa a ser negativo, né? Então, aqui é onde a velocidade vertical se anula. Ora, mas a velocidade vertical se anular significa então que a altura é máxima. Então, o mesmo t que eu descobri, que é o t no qual a velocidade vertical se anula, eu vou usar para descobrir a altura máxima. A altura é dada pela equação da variação do y em função do tempo. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a variável t aqui e vou resolver, né? Para isso aqui, e aí eu vou obter a altura máxima, substituindo esse t encontrado. Tá bom, jovens? Então, esse era o item A. Vamos ver o item B. Qual o tempo necessário para o móvel voltar ao solo? Tá, então, o móvel voltar ao solo significa o quê? Aqui na minha descrição do problema. Então, o móvel sai, sobe e volta ao solo. Deixa eu falar uma coisa, jovens. Como é que eu tenho certeza que isso vai acontecer? Ora, eu já sei, ó, que o x de t é igual a 5t. Significa o quê? Que em relação a x, ó, se eu penso aqui, ó, x e y, né? Em relação a x, ele parte do zero, ó, vamos pegar essa equação, ele parte do zero e vai evoluindo aqui. Agora, o y de t, ele é dado por 6 mais 12t, né? Menos 5t ao quadrado, ó. Então, quando t é igual a zero, ele está em 6. Aí, à medida que t passa, ele vai subir. Então, a altura aumenta, atinge o máximo e começa a cair. Não é isso? Agora, o problema é quando que o móvel volta ao solo. Ao solo é aqui, ó. E o que significa o solo para gente? Y de t igual a zero. Então, vou pegar o problema aqui, ó, y de t igual a zero. 6 mais 12t menos 5t ao quadrado igualar a zero. E aí eu caio num prezado Bhaskara aqui, né? Então, vou aplicar o Bhaskara lá, tal, vou resolver, vou achar o t para o qual
y igual a 0, tá? Na verdade, sendo básica, ela vai ter dois valores, né? Mas ó, como é uma equação, ela não sabe de onde começa, de onde termina. Então é como se a gente tivesse uma interpolação para o valor daqui também, ó. Então vai ter um valor negativo e positivo, a gente pega o t positivo. Entenderam? Então acho o t aqui. Então esse é o momento em que o móvel volta ao solo. E qual é o deslocamento horizontal? Então o que eu quero saber do deslocamento horizontal? É isso aqui, ó. Ele saiu daqui e ele chegou aqui. Tá? Então vamos ver. Então, esse deslocamento horizontal é dado por x de t. Que no caso eu acho que era 5t, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse t que eu encontrei, colocar aqui. Quando eu colocar o t aqui, eu vou estar usando o t em que o móvel volta ao solo. E isso vai me dar a posição em x, que vai me dar esse ponto aqui do deslocamento horizontal. É isso, jovens. Então, ó, esse exercício é um de preenchimento de lacuna. Vocês façam aí como vocês acharem correto, coloquem lá e eu vou corrigir, tá ok? Veja se ajudou aí, se ficou tranquilo. Tá ok, jovens? Obrigado.